estamos ao vivo aqui com Bom Dia hoje, agora para falar sobre arte. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o marchand Nicolas Bublitz. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que vai falar um pouco agora sobre a diferença entre pinturas, gravuras. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito honrado de estar de volta aqui na TV Urbana. Nós tivemos aí uma parceria de muitos anos aqui com a TV, com leilões, né, de arte, que foram um sucesso durante muito tempo. Encerramos os leilões ano passado, a Dona Maria quebrou o fêmur e eu já não aguentava mais, porque todo final de semana tinha leilão, sábado e domingo. E a mulher disse, parece que eu sou mulher solteira, eu não tenho mais, se não for nas festas tu nunca estás, aquelas coisas do final de semana. Sim. Então tudo tem ciclos, né? Mas eu desejo... É uma honra te receber aqui. Obrigado, então eu estou em casa e estou agradecido de ter sido convidado. Dizia que nós pretendemos no futuro voltar, mas a gente tinha um estúdio aqui do lado, aqui no Jockey. Então também era difícil fazer as reuniões aqui à noite. Era perigoso, tinha que trazer uma equipe muito grande. A gente fazia das 10 até as 2 da manhã. Estou dando só uma... Leilões ao vivo aqui. Leilões ao vivo, é. E era complicado, viu? E era desgastante e complicado, até a parte de segurança, né? Então nós vamos construir, se Deus quiser, um estúdio lá no nosso depósito, que ainda não está... Mas esses são nossos planos para o futuro, e daí nós vamos voltar. Que bom. De lá, daí tem menos estresse. Sim. Mas, E para falar em arte, né, Nicolas, não é tão simples assim. A gente estava até conversando antes de entrar aqui no estúdio. Aqui tu trouxeste alguns quadros, né, que ficam lá na galeria. É. Mas, para quem é leigo, por exemplo, como saber a diferença entre... Eu quero dizer para ti uma coisa, eu acho arte uma coisa bem séria. Bem séria. Não é uma brincadeira. A arte tem que ser encarada de maneira séria. Todas as artes, né? Claro. A música, a dança. Então tem muito... Na pintura isso também, né? Na pintura também. Nós temos as artes originais, nós temos as cópias, nós temos as falsificações. Então a gente tem que estar atento e existe de tudo, né? Para não ser enganado também, né? Até porque a arte é um investimento. A arte, pintura, a obra de arte é investimento mesmo. Isso aí não tem dúvida, ninguém pode questionar isso. Agora, se tu fores num site da internet comprar um Picasso por R$800, é óbvio que tu não estás fazendo investimento, na verdade. Ou se tu pegares e comprares um artista que copia outro e ele não é o original, embora seja bonito, porque copiar um quadro, tem quadros aqui lindos. Muitos podem ser copiados. Até assinados pelo artista, ou assinados contra assinatura, que aí não dá problema no Brasil, porque o Brasil é um país assim, sem muita... Então a pessoa faz o quadro, assina outro nome e vende. O quadro é bonito, mas não é dele. Isso não tem valor. Não tem o toque dele, não tem a ideia dele. Não tem valor. Não tem valor, né? Não tem valor de mercado. Um quadro pode valer R$10.000 ou valer R$0. Né? Dependendo de quem faz, qual é a história, qual é a trajetória, se é o artista original que está fazendo. Né? Então existem nuances muito importantes. Então eu aconselho, quer dizer, quem queira comprar uma arte séria, porque tem gente comprando gato por lebre, entende? Tem gente que compra quadros aí até bem caros, né? Sem saber o que estão fazendo, né? E então existe isso, e é uma realidade, né? Então nós temos que estar atentos que a arte tem as suas nuances, tem que conhecer, tem que conhecer, tem que se respaldar, como tudo, né? Esse que a gente trouxe, que tu trouxeste aqui... Esses são os 6 artistas que estarão expondo na nossa exposição coletiva de final de ano agora, começando sábado, dia 13, às 11 da manhã tem o vernissage, né, que é um coquetel para as pessoas e uma abertura. Abertura dessa exposição. Dessa exposição que irá até o final do mês. Essa exposição nós fizemos para encerrar o ano, né, com os artistas que fizeram maior sucesso. Antônio Soriano, Érico Santos, Marcelo Hubner, Miriam Postal, Vitor Hugo Porto e Kenji Fukuda. Fukuda, exatamente. Esses são os artistas. 5 gaúchos e 1 paranaense. E são, na verdade, todos eles são feitos, são originais, né? São pinturas únicas, originais. São pinturas únicas. De artistas que têm carreira consagrada, quer dizer, que só se dedicam a isso, né? Não é um artista de final de semana, ou que copiou outro, ou que, sabe, começou a trabalhar com... Porque tem gente que começa a vir artista com 60 anos e depois se aposentou. Isso aí não tem como Isso é muito raro alguém com 60 anos conseguir depois fazer uma carreira. São artistas que se dedicam uma vida à arte, né? Não só expondo, indo para concursos, Então é um trabalho de construindo uma imagem, né? Uma linguagem que é dele própria, né? Que isso é difícil. O artista ele ter uma linguagem dele própria que ninguém Descobrir fez. Também aquele caminho diferenciado. Diferenciado. E ele faz escola. Muitos desses aqui estão fazendo escola. Por
exemplo, vou te dar um exemplo do Soriano, que é daquela casinha ali, bem singela. Acho que eu estou na frente um pouco. Antônio o pessoal Soriano. está conseguindo pegar aqui o quadro do Soriano? Eu acho que esse quadro do Soriano é um quadro que... Viaja, né, olhando. Ele é um artista super copiado. Ele virou uma escola. Por quê? Porque ele, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, inventou de pintar os nossos sítios históricos, nossa campanha. Ele botou essa casinha iluminada, né, no meio do campo, casinhas que existiam no imaginário dele, também na vida real, né? E isso aí é um dos clássicos do Soriano, né? Tem muitos artistas que fazem, mas foi ele que criou essa ideia. Ele é original, né? Então, nós estamos falando de um artista que se dedica 35 anos a uma pintura, criou linguagens importantes, né? E que muitos artistas copiam, né? Ou até muitos, às vezes copiam ipsis literis, outros copiam, se inspiram, aí é um pouco diferente, mas enfim, vamos dizer que ele é um artista que criou uma linguagem, né? E que é bárbaro. Fazendo escola. Fez escola, né? Ele é um artista, diria, dos 10 mais importantes gaúchos, né? Pintores gaúchos da atualidade. E também é bacana porque ele retrata um pouco do nosso inconsciente coletivo. Mas não é só isso que ele faz, né? Ele é um artista multidisciplinar, ele pinta Porto Alegre, pinta... Ele é um grande artista, então ele não é assim... Mas esse é um dos pontos, né? Uma das linguagens que ele criou. Talvez o highlight da carreira dele foi essa casinha tão singela. O do Victor Hugo já é mais colorido para esse lado mais... O Victor Hugo é um artista mais pop, né? Mais pop, que usa as mulheres gordas, simpáticas, que na verdade são... conseguindo mostrar do Victor Hugo é esse aqui, ó. São mulheres reais. Falei gordas, mas não é gordas, não. Na verdade, elas são um pouquinho cheinhas. Elas são aquelas mulheres que são exuberantes. Que são... Como é que eu vou dizer? Elas têm muito a dar, vamos dizer assim, é isso que a gente sente nos quadros dele, né? E elas são sexys também, é muito interessante. É uma arte mais pop, é um artista também extremamente copiado. Tem um artista que copia ipsis literis do trabalho dele, inclusive as séries, né? Que é triste. Né? E existe isso no Rio Grande do Sul, então nós temos um artista... porque a pessoa vê uma fórmula de sucesso e é muito triste isso, né? E acontece também. Então nós temos, o Victor Hugo é original, né? Nós temos um outro aí que inclusive é conhecido e que copia ele bastante ipsis literis, quer dizer, triste, né? É um tipo de pirataria, então. Pirataria na arte. Na arte, Acontece também. Acontece no trabalho musical, né? Também, né? É muito triste isso aí. Eu como trabalho, minha empresa está fazendo 26 anos agora em outubro. Eu estou tentando escrever um livro sobre isso, assim, como investir em arte, né, no Brasil. O Brasil é um país que já é pouco sério e as pessoas têm que ficar alertas, né, do que elas estão comprando, com quem e o quê, porque senão elas acabam não tendo nada no final, né. E eu tenho certeza que os artistas de ponta, conhecidos e tal, são um investimento maravilhoso, porque o Brasil ainda é um país muito jovem. Se pegares o Uruguai, por exemplo, os artistas uruguaios valem muito mais que os brasileiros. E o Uruguai tem uma economia menor que a do Rio Grande do Sul. Não poderia ser assim, né. Os artistas importantes no Uruguai têm muito valor, né? Os nossos artistas brasileiros, os mais importantes gaúchos, não têm um valor eu diria que talvez 3, 4 vezes menos do que o uruguaio, da mesmo a arte não é tão valorizada aqui. Ainda não, lamentavelmente não é ainda reconhecida como um investimento ainda, embora muitos já reconhecem, não é que seja, não existe uma, né, muito já, isso não é geral, estou falando que muitos, então eu acho arte, falar de arte é uma coisa bem séria, assim, bem importante, porque as pessoas têm que ter consciência de que e tem gente que investe, né, que compra, que quer coisa boa, que busca se informar de quem eles estão comprando, o que eles estão comprando, né. Mas... Vou mostrar mais a do Fukuda, é isso? É o Fukuda. O Kenji Fukuda é um artista... Que na verdade é uma arte mais abstrata. Ele é um abstracionista, né? Fukuda, como todo bom abstracionista, é de origem japonesa. Vocês sabem que o japonês ele tem a essência da sua cultura, assim como você teve na música. Quer dizer, eles têm a essência do minimalismo, né? Um dos jogos mais... Dá pra ver aqui? Um dos jogos mais típicos do Japão é o pachinko, que é um toque, né? Então eles são bons em abstracionismo, em tudo muito clean, muito limpo. E os grandes abstracionistas mundiais são orientais. E ele é um oriental brasileiro.
eu diria que ele é o maior abstracionista brasileiro vivo, né? Ele ainda não é, ele é jovem, tem menos de 60 anos ou perto de 60, ainda é um artista muito a produzir, mas ele é um grande artista abstracionista brasileiro que vende, sobretudo no eixo Rio, Brasília, São Paulo, né? E nós representamos ele aqui, trazemos ele aqui, fazemos exposições cada 2 anos, né? E ele tem uma cozinha extraordinária. Se tu fores ver, a cozinha do quadro é como ele é pintado, é a tinta, como ele tem cor. É mágico. Se olhares de perto, a qualidade da pintura dele é espetacular. Parece uma coisa mágica mesmo. Chega perto, assim, muito interessante, muito diferente, muito... Ele também, o traço, sei lá, e é muito difícil fazer um abstrato bom, sabe? E é difícil também entender isso. Isso é uma coisa muito de vivência, né? Tu tem que vivenciar a arte para tu saber diferenciar um bom abstrato de um abstrato ruim. Isso é tudo uma questão de isso é um trabalho, é uma vivência, tu tem que ter um registro de imagens e tem que vivenciar para que tu possa distinguir. Poder avaliar é um bom abstrato, bem. Novamente a exposição, então, acontece entre os dias 13 de dezembro... A 31 de dezembro. A 31 de dezembro e o vernissage é dia 13 de dezembro às 11 horas da manhã. Eu queria dizer às pessoas, tem muita gente que tem medo de entrar em galeria de arte, né? E a entrada é franca, todos são bem-vindos a ver a exposição. Lá nós falaremos sobre os artistas, né? As pessoas devem frequentar, né? E nós fica a galeria para o pessoal poder... Fica na Vicente da Fontoura, esquina Neuza Brizola. Ela tem 2 entradas, fica embaixo de um prédio. Pela Vicente da Fontoura, que é a rua mais movimentada, ela tem uma entrada menor. Pela Neuza Brizola, que é a continuação da Nilo Peçanha, da Nilópolis, nós temos uma entrada maior. É bem na esquina com 2 entradas, né? E nós fazemos o gênero do marchand. Sabe que é uma coisa que eu sempre... por exemplo, na França, né? Não sei se tu já frequentasse alguma galeria de arte na França e tal. Os franceses são muito antipáticos para receber, assim, na galeria de arte e tal. Nós somos marchands tipo holandeses. Os holandeses são marchands que... Minha primeira gravura eu comprei na Holanda, em Amsterdã. E lá eu vi que lá os artistas sentam na mesa, conversam com os eles almoçam na galeria, eles recebem. Então nós tentamos fazer uma galeria bem receptiva, sem isso nós temos, é bem receptivo na nossa galeria de arte. Tentamos fazer sem distinção, a gente não vai te olhar de cima a baixo, trouxe tu feio arrumada ou não. Tem que ir lá então conferir. Obrigada pela presença, adorei te receber aqui. Nicolas. Valeu. Os contatos da Domus Organizare. www.domusorganizare com 2 Z's de zebra.com.br ou 3061-3380. Obrigada pela presença. Eu vou colocar as dicas que a Rô deu aqui pra gente lá no Facebook do programa, então curte a nossa fanpage. E pra terminar, o que tu vai tocar pra gente, Daniel? Um tema da minha autoria. Uma vez pedi pro Vainedade, eu disse, olha, queria que tu fizesse uma letra, falasse da minha origem, uma coisa que dissesse simplesmente latino. Isso aí, um super beijo, até amanhã. Fica com Deus. Não me perguntes o país de onde venho, se sou urbano ou tampouco campesino, pois na América do Sul vão rompendo-se as fronteiras e eu só tenho uma bandeira que é meu coração latino. Português e castelhano, brasileiro, argentino, sendo sul-americano sou simplesmente latino. Português e castelhano, brasileiro, argentino, sendo sul-americano sou simplesmente latino. Eu vivo bem, tendo a voz por estandarte, em qualquer parte, qualquer som é meu lugar, pois na verdade sou de todas as cidades onde exista a liberdade e o amor possa morar.
português e castelhano, brasileiro, argentino, sendo sul-americano, sou simplesmente latino. Português e castelhano, brasileiro, argentino, sendo sul-americano, sou simplesmente latino. Português e castelhano, brasileiro, argentino, sendo sul-americano, sou